Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, aqui pelo Zoom, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Hoje, quem vai fazer o estudo do capítulo 126 é o nosso irmão João, vai nos conduzir, né, nessa viagem. Então, convido também a fazer a nossa prece de abertura. O tema hoje é palpitante, viu? É. Palpitante. Nós, Capítulo 120. nós vamos ter que estudar juntos, hein? Porque eu Vamos ter acredito que olha, o tema, assim, cada um pode ter uma visão diferente, exatamente. tá? Então, Mexe muito, né, com a gente esse Aham, capítulo. Nossa, isso. botei umas carapuças aí. Tudo bem. Então, vamos Vamos fechar lá. os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui de aprender os ensinamentos do nosso mestre irmão Jesus, que nós possamos cada dia ser um pouco melhor do que nós fomos ontem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, compartilhar a tela. Então, vamos lá. Né? Hoje é o capítulo 126, Ídolos, né? Que não é aquele programa que tinha, mas eu fiquei pensando assim, ídolos, né? Que engraçado. E o que é ídolo, né? Para gente, um ídolo, né? Meu pai era meu ídolo, meu pai, né? Ayrton Senna, né? Jesus Cristo mesmo, né? Eu fiquei pensando, né? O que tem a ver o ídolos com o que está escrito aí no Atos, né? Então, no decorrer que eu fui lendo, eu fui identificando um certo caminho, de repente alguém pode ter identificado outro e a gente então complementa, tá certo? Então vamos Vamos lá. lá. Que a gente sempre faz esse estudo compartilhado, que é ótimo, né, fazer assim. Isso, Não fica isso. só a pessoa ali com aquela responsabilidade, todos participam. Acho muito bom isso, né? Aham. Então vamos lá. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Aí eu fiquei sacrificadas, né? Aí foi que eu comecei a pensar. Diferente do que eu, assim, o ídolo que é meu pai, que é Ayrton Senna, né? É. Porque a gente admira, né? Mas não tem aquela idolatria, aquela doença, né? A gente só admira, quer ser uma É. pessoa tão boa como eles foram. Aí, desse trechinho, eu entendi assim, que nos abstenhamos de fazer sacrifícios, punições que possam nos fazer como uma barganha em troca de algo com ídolos materiais ou imateriais. Porque a gente pode ter tanto ídolo imaterial que a gente não vê, né? Como a gente pode ter um ídolo material que, de repente, o ídolo de alguém é um carro que ele tem, é uma casa, é um telefone celular, né? Que sempre quis ter um iPhone, então tornou-se o ídolo dele, aquele objeto material. E aqui o Emmanuel, nessa passagem que ele pegou, assim, abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, que a gente não deve cometer sacrifícios em benefício de alguma coisa ou uma troca com um ídolo. Eu entendi essa passagemzinha, entendi assim. Alguém quer complementar ou a gente vai em frente? Eu me lembrei também, durante o capítulo, né, não é só nessa entrada, não, Uhum. das casas espíritas, onde às vezes se constroem ídolos em cima de certos médios que têm Uhum. uma capacidade maior de fazer palestras maravilhosas, ou, ou qualquer outra manifestação mais mediúnica também, né? Eu me lembrei disso durante todo o capítulo, eu me lembrei muito disso, o perigo que a gente corre fazendo isso, né?
Isso é um Isso é perigo uma mesmo, cegueira, né? Isso é uma tá? cegueira, Isso é um né? perigo mesmo. Né? Desvirtua completamente a pessoa se ela não É, tiver uma cabeça boa, né? Se deixar levar, se deixar influenciar, que é justamente o que eu entendi do capítulo. é. No caso, esses ídolos influenciam a gente, né? Então, Perigoso, né? é Perigoso isso, muito perigoso. muito perigoso. Aí, esse aí eu vou ler até o problema, tá? Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Eu tenho imagens aqui em casa, né? Eu tenho São Jorge, eu tenho Nossa Senhora, mas eu tenho assim, como eu tenho a foto da minha mãe, como eu tenho a foto do meu pai, eu não olho para a imagem assim e fico, assim, dependendo dela para alguma coisa, né? Simplesmente estaria como se fosse uma foto. Então, nesse trechinho, eu entendi o seguinte: o homem, em sua condição infantil, né, que é o que a gente vive, porque agimos como crianças em pleno aprendizado, ainda está apegado às imagens. Ainda precisa ver uma imagem para poder se conectar com o divino. Ainda Também. é dependente da idolatria. A idolatria de imagens é a mais simples, mas quando temos ídolos imateriais, pode acarretar um problema psíquico. Podemos nos deixar influenciar e, sem percebermos, ficaremos completamente submissos a obsessores. E aí você, de repente, você tem a Selma. A Selma tem uma certa idolatria por mim. Então, eu pego, eu pego e passo a cabeça dela. Não. Selma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ela vai seguindo tudo que eu vou Que vo- desejando para mim, ela vai fazendo para mim. Viu só? Viu só, Thelminha? Olha, está confessando, hein? Entendeu? Então, é como se fosse assim, eu fosse material, eu fosse um espírito, É, é, né? sim, E ficasse assim, e ela tivesse aquela adoração por mim. Ah, é. João, você me deixou, mas eu não esqueço de você. Aí eu aproveito a situação e interfiro na É vontade isso. dela para fazer o que eu quero. Entendeu? É o perigo da idolatria. Claro, vocês estão brincando, a gente está rindo aqui, mas é uma coisa muito séria. É. É muito perigoso a idolatria, tanto da parte de quem idolatra, como da parte do idolatrado também. Ele tem que Isso. ter muita tranquilidade para não entrar nessa. E não, às vezes, não digo nem se aproveitar materialmente, mas vamos dizer, de diminuir a percepção de uma pessoa, que a pessoa vê o ídolo como uma maravilha. Não é, nós não somos maravilhas, né? É. Nós Até somos, né? atrapalha, né, a evolução da pessoa. Claro, Eu claro. passo a não raciocinar, não tem vontade É, própria, o útero que determina o que ela vai fazer. exatamente. Infelizmente, Esse, isso é muito comum, né? Eu vejo bastante isso, né? esses dois primeiros parágrafos ele está nos alertando, né, que na verdade o que a gente vai tratar nesse capítulo, o mais importante não é a questão dos ídolos de pedra, né? Das estátuas, porque muitas vezes o que a gente vê no âmbito religioso se discutir é exatamente as imagens, né? As imagens de santo e etc. E muitas vezes o que você mais vê se discutindo no meio cristão é essa questão da imagem, se pode imagem, se não pode imagem, se deve fazer ofertas para a imagem, mas muito com esse apego para a estátua, né? Para a questão. E aí o que ele nos alerta é que isso é o de menos, isso não interessa.
Isso aí é o menos importante. Ele vai, né, vai descrever nos próximos parágrafos exatamente essa questão da idolatria interna, né, da idolatria psicológica, dos nossos erros, que isso sim é o que interessa, é o que nos afunda, né, e é o que é perigoso de verdade, que a gente vai entender um pouquinho mais aí à frente. A idolatria de si mesma é perigosíssima. É Também, triste. também. É a pior, talvez a pior, né? É a pior. Ana Cláudia, quer falar? Que é, assim, quando eu vi essa passagem, né, e que ele fala aqui que é a face a menor, a face mais singela do problema, né, que é a idolatria das imagens, né, o que eu imaginei foi que, assim, tem pessoas que são, me fala assim, devotos, né, de Nossa Senhora, né, e a gente vê, assim, essa adoração é mais como uma prece. Eles colocam ali, pelo menos assim, ao meu ver, né, essa, essa idolatria mais como um refúgio para uma reza, para uma coisa assim. E aí, aqui, quando fala que é menor dos problemas, por quê? Porque às vezes a gente idolatra líderes religiosos, políticos, pessoas que fazem, manipulam, né, toda a opinião do outro. E aí esse sim que é o grande perigo, né? O grande perigo, A gente, exatamente. a gente viveu um grande momento, né, tem a ver com, né, que assim que fazem a diferença, né, como assim, como as guerras, né, que estão aí, que as pessoas acham que deve como foi Hitler, né, que Nossa. dizimou, né, e não foi só ele mexeu muito com a cabeça das outras pessoas para que outras pessoas também agissem como ele. Então esse é o perigo, né? A gente seguir pessoas que não têm, né, essa visão para o bem. E Hitler ele foi idolatrado por muitos, né? Nossa. Tem pessoas ainda hoje Não que só têm essa alemães, mas idolatria. muita gente no mundo inteiro ficou idolatrando Hitler e Ainda hoje tem. Até hoje tem quem ainda... hoje tem. É isso. Pelo menos foi essa visão que eu tive. Oi, Ana. Meu celular não está bom. Eu acho que a sua internet, de repente, pode estar... De A minha repente, você internet pode não está tentar legal. deixar só o áudio sem vídeo para ver se melhora a sua conexão. Às vezes o vídeo puxa muito De da qualquer internet. maneira, idolatria é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode amar é uma coisa, admirar, mas idolatrar já é eu entendo assim como uma admiração mais puxada para uma coisa doentia, idolatrar uma pessoa. Não, amar muito, eu já acho que já fica uma coisa mais tranquila, né? É isso que eu falo para a Selma. É exatamente isso que eu falo para ela. Não idolatra, não me idolatra. Basta me amar e tá bom. Mas é uma idolatria doentia, né? É um sentimento doente, né? Não é uma coisa Não, saudável, né? não. A idolatria é uma coisa, é um exagero, né? E tudo que é Primeiro exagero, a fanatismo, gente tem que ter cuidado, né? Uhum. acaba beirando o fanatismo, né? É. É isso, isso. Então, E como colocou muito bem a Ana Cláudia, a idolatria por Nossa Senhora é uma coisa até mais suave, né? Porque ela está lá e a gente está aqui, e ela não vai se utilizar da gente, claro que não. Né? o perigo é assim, como a Ana Cláudia falou, tudo bem, mas o perigo é você chegar assim, na imagem de Nossa Senhora e pedir, né, alguma coisa, eu faço isso, eu subo a escadaria da Igreja da Penha de joelho. Tem um irmãozinho ali, escuta. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí providencia que você seja satisfeito naquele seu desejo, e aí você vai ficar preso à imagem de Nossa Senhora, porque
você vai ficar pedindo, pensando que foi ela que te deu. E a gente sabe que ela é um espírito de luz ela não vai te dar assim, só se Não. você tiver o merecimento. Mas, tudo Se tiver que ser mesmo, aí tudo bem, porque a gente tem que passar o que está determinado. Cada um tem que passar o que tem que passar, não tem jeito. É isso aí. É importante esse adendo de que a gente não está dizendo que a idolatria às imagens de pedra não é um problema. É um problema também. É que é o menor dos problemas. É. Então vamos lá. Agora eu vou até mentirosa. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Esses dois pequenos parágrafos aí, eu identifiquei como: aqui demonstra bem claramente o estado de obsessão e subjugação que a pessoa pode passar. Nesse caso, já está o indivíduo completamente dominado pelo seu ídolo imaterial. Pode ser esse exemplo que falei agora da Nossa Senhora. Ele se vira para Nossa Senhora, mas, na verdade, não é a estátua ali, o objeto que está fazendo. É um irmãozinho que está se aproveitando da situação para te amarrar e te deixar ligado a ele, né? Onde é que eu parei, Mateus? Para conseguir o seu propósito na obsessão. Entendeu? E sendo que o material também pode ser usado pelo imaterial, que é, no caso, o espírito, para conseguir o seu propósito na obsessão. A idolatria pode ser por indivíduos, bens materiais, dinheiro, religião, qualquer coisa. Quando exagerada, pode ser nociva e doentia. Enquanto o indivíduo se mantiver completamente ligado a essa idolatria, pode demorar meses e até anos, às vezes uma duração, uma existência inteira, né? Quando o indivíduo deixar este plano e for para o plano espiritual, ainda assim ele pode continuar sendo influenciado pelo seu ídolo, né? Esse ídolo imaterial. Ele foi tão usado aqui manipulado, né? pelo coleguinha de lá, que quando ele chegar lá, ele vai continuar sendo, que nem é o caso no livro Libertação, do André Luiz, em que Gregório dominava todo mundo ali naquela cidade que ele criou. Ele conseguia controlar a mente de todo mundo. Todo mundo era devoto do Gregório. O Gregório fazia e acontecia. Quer dizer, ele eles manipulam tanto os encarnados quanto os desencarnados que estão lá também, que não conseguem ter a mente esclarecida. Aí, Perfeito. Também bem. vamos acrescentar, gente. Tá? Completo. Então, agora eu vou até ídolos. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. Então, nesse trechinho aí, estou com a minha colinha aqui, tá, pessoal? Nesse trechinho aí, o indivíduo tem que saber diferenciar o que ele está fazendo com os talentos que Deus deu para ele. E todo mundo vem para cá, tem um talentozinho, tem uma etapa a cumprir para poder progredir, né? Estará usando de acordo com o certo ou estará usando em benefício próprio ou de seu ídolo, né? Aquele talento que você já veio com ele.
É ele quem decide usar no caminho do bem, ajudando ao próximo, ou vai esperar o seu ídolo lhe direcionar no que fazer. Ou seja, vai usar o livre-arbítrio dele, eu mesmo vou decidir o que eu vou fazer do meu talento, da minha vida, ou eu vou esperar a Selma ficar no meu ouvido, decidindo o que eu tenho que fazer aqui e ali. Está dando para entender o que eu estou falando? Tá. Tá? E o seu livre-arbítrio direcionado à caridade ao próximo, por exemplo, ou ficar agarrado ao ídolo, olhando só para si, sendo usado por alguém ou alguma coisa que não querem o bem, mas sim atrapalhar a evolução natural do ser, fazendo barganhas, oferecendo algo em troca de um objetivo. Enfim, um comércio ruim, né? Uhum. Negativo. É. Esse parágrafo Idolatria é ele nos perigoso. alerta que a gente tem que ter cuidado, porque a gente está Muito. sempre rodeado de matéria, né? A gente está encarnado, então você Exatamente. precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa comprar, você precisa vender. Tudo isso é normal, né? Mas você tem que ter cuidado, porque quando é que o seu trabalho você está consagrando ele a Deus? Quando você realmente faz o seu trabalho pensando na importância que ele tem para a sociedade, né? Não só pensando no dinheiro. O dinheiro é importante, você vai precisar dele, mas você tem que ter consciência de qual é o papel da sua profissão na sociedade, né? Qual é a sua importância, o que o seu trabalho disponibiliza de informação, de material, de conhecimento para a sociedade como um todo. Então, quando você trabalha pensando na sua utilidade para o bem de todos, isso é consagrar o trabalho a Deus. Agora, quando você está pensando só no dinheiro, em passar por cima dos outros, em enganar, em tentar fazer uma mutreta, né, para roubar, etc., pronto, aí você está se utilizando do seu trabalho para consagrar ao ídolo da avareza, ao ídolo do roubo, da bandidagem. Então, tudo é o uso que você faz, né? É que nem a gente fala, a questão do sexo, que é uma coisa muito polêmica na religião, né? Sexo é pecado, não sei o quê. Não, sexo é importantíssimo, é a procriação da humanidade. Mas o que é o sexo para Deus, né? Quando você consagra a Deus, é quando você busca um relacionamento sério, porque você quer, né, evoluir juntos, ter filhos, trazer juntos o conhecimento para esses filhos, né, evangelizar. Então, o sexo ele é importantíssimo para a continuação da humanidade, para dar a oportunidade de outros espíritos também reencarnarem. Agora, você pode usar o sexo de forma desregrada, prostituição e por aí vai, né? Então, você vai estar consagrando ao ídolo da sexolatria. Comida, mesma coisa, né? Você pode se alimentar de forma regrada. O nosso organismo necessita das vitaminas. Você tem que comer, não dá para viver de luz. Só que você pode não ser um glutão. Você não precisa comer tudo que você vê pela frente. Você não precisa comer sem parar, porque aí você está tendo uma idolatria à comida, né? Então, e por aí vai, né? Diversas formas de que a gente pode, sim, pode, não só pode, como deve usar das coisas da terra, porém se preocupando se você está consagrando a Deus ou a um ídolo, né? E aqui, aí nesse trecho também, cai aquele exemplo da Doroteia, da Casa Espírita, né? Vamos Isso é dizer, um perigo. a É um Ana, perigo. a Ana é uma espírita lá, ela trabalha na casa de cura. Aí as pessoas ficam, Ana, não sei o que, começa a exaltar muito a Ana, a Ana vai se alargando assim, vai se achando, a bam, bam, bam. Daqui a pouco o irmãozinho está lá, sai daí, você vai ganhar dinheiro aqui fora, vamos abrir um negocinho para você curar as pessoas, vamos cobrar uma consultazinha. Lá vai a Ana, já desvirtuou completamente aquele talento dela, o que ela veio para fazer. Ele já conseguiu atrapalhar toda aquela evolução que ela ia ter. É, É fictício, tá, Ana?
Não, eu sei. A idolatria estimulando a vaidade, né? Que eu acho que é Isso, muito perigoso isso, isso. extremamente perigoso E também é priorizando o ter e não o ser, né, Dorô? também. Você prioriza o ter, né, tanto o material quanto você se achando, né, você se vangloriando de algumas coisas, né, de status, de coisas assim, e não o ser, né, não a pessoa, né, os sentimentos, a visão do, né, sei lá, o ser humano, né, a essência. As pessoas priorizam muito o ter, né? Infelizmente, a gente ainda estamos num mundo muito material ainda. Então, as pessoas ainda priorizam muito o ter, né? Quem tem, eu vou ser amigo daquele que tem aquilo, né? Que tem uma situação melhor, que tem uma condição melhor e tal. E não prioriza o ser, né? Daquela pessoa que realmente é uma pessoa boa. Não vê a pessoa com, né? Show. Com os olhos do bom, né? Quem é o melhor, né? Assim, vamos dizer assim, entre aspas, né? É a pessoa que tem bens ou a pessoa que é boa, né? Então, às vezes, a pessoa vai mais para o que tem, porque quem tem, ela pode se aproveitar, né? Pode se. Não, deixa aqui que eu vou nesse gancho e Tem vou, alguma coisa. né, ganhar alguma coisa. A gente ainda tem muito disso ainda, né? Infelizmente, nós ainda temos muito disso na gente. É aquele que é de boa família, né? Boa família. O que é pobrezinho não é boa família, porque não tem dinheiro. Mas É. aquele que tem uma situação, um status, se sobressai aonde mora, onde trabalha, é de boa família. E às vezes não tem caráter nenhum, né? É, não, muito. Ainda Glaucia está temos que tão trabalhar muito quietinha, Glaucia nisso. está tão quietinha, está quietinha. Então agora vamos até insensatez. É um parágrafo mesmo. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. A propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Então, aqui eu botei, é bem simples assim mesmo, né? Aí eu fiz uma pergunta: o que nós estamos querendo? Justamente isso, aprender com os ensinos de Jesus, colocá-los em prática para sermos pessoas melhores, espíritos mais elevados moralmente, ou sermos completamente materialistas, individualistas, egoístas. Nossa, É o nosso livre-arbítrio. Nós é que vamos decidir se seremos virtuosos ou insensatos. Deus não proíbe de vivermos bem, de termos as coisas que o mundo material nos oferece. Mas não podemos deixar que essas coisas ou esse estado social, a gente ninguém falou isso agora, né? Lhe domine, lhe controle. Não podemos ser submissos, mas sim sensatos e honestos, responsáveis, sempre voltados para o bem do próximo. Porque quando queremos o bem do próximo, queremos o bem a nós mesmos. E aí, completa aí, gente. Mostra a diferença entre virtude e ignorância, né? Porque se Ah, você busca as coisas espirituais, você vai ter que desenvolver suas virtudes. E se você está buscando bens transitórios, né, da matéria, como a gente falou, como eu falei anteriormente, né, os ídolos da comida, do sexo, do dinheiro, do poder, isso tudo mostra para você por que ele chama de insensatez, porque é uma ignorância. Tipo assim, se você tiver fé, se você tiver consciência, sabedoria de que o que vale é a vida espiritual, você está sendo louco, você está sendo insensato, está sendo ignorante em buscar essas coisas transitórias que só vão te trazer problemas, dores, sofrimentos para essa e para as demais encarnações futuras, né? Mais alguém?
Vamos em frente. Vamos em frente. Agora eu vou até o final. Os primeiros lugares que o mestre nos recomendou, né, evitemos, representam ídolos igualmente. Isso Não mesmo. consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Então, o que eu entendi aí que Emmanuel falou foi que a gente tem que ser humilde, né? Sejamos humildes. Não nos deixemos influenciar pelo meio ou pelos outros. Temos que ter cuidado com a idolatria que fazem de nós. É perigoso nos tornarmos ídolos. Temos que ter o coração livre de certos sentimentos, pois pode nos levar à ruína moral. Por isso, repito, temos que ser humildes e, como escutamos sempre, vigiar e orar. O exemplo maior, nosso mestre e irmão Jesus, passou por tudo o que passou, foi perseguido, injustiçado, humilhado, torturado e assassinado. E por quê? Para nos ensinar, com o seu exemplo, como disse lá no início, o homem está em uma condição infantil. Ainda estamos em fase de crescimento. Estamos chegando à adolescência. Ainda somos infantis, crianças. Por isso ele veio para nos ensinar. Aprende e segue o que o mestre nos ensinou. Quem quiser. É o nosso livre-arbítrio, mas um dia todos teremos que aprender e todos teremos que evoluir, né? Porque a gente ainda está naquela pré-adolescência. A gente está deixando de ser criança, tomando consciência de certas coisas, para mais tarde, daqui a não sei quantas encarnações mais, quantos milênios aí para frente, a gente possa chegar a uma fase adulta, já ser um espírito já mais consciente, mais elevado moralmente, para estar ajudando já a esses nossos irmãos que estão vindo aí atrás da gente, que ainda são crianças, que a gente vai começar a não é ensinar, nem a comandar, mas a mostrar o caminho. E Jesus veio ensinar isso para a gente. Pelo exemplo. Como ele veio e se submeteu àquilo tudo, ele podia estalar o dedo assim e falar: não vou fazer nada disso, eu vou embora, não preciso fazer isso, eu já sou evoluído, não tenho que passar por isso. Mas ele veio e passou para a gente Claro. aprender, para a gente saber a dureza que é, não digo assim a aflição carnal, não, mas o que o homem faz, né? A injustiça, a intolerância, a ganância, aquilo tudo que culminou no que fizeram com Jesus. É isso. Jesus foi o nosso exemplo máximo, né? Não, nosso Até exemplo. lembrei da palestra de segunda-feira que falava das escolhas das provas, né? E Jesus, como espírito puro, já era um espírito que não necessitava passar pelas dores do mundo, né? De jeito nenhum. Mas ele escolheu passar por isso por amor a nós, para nos dar o Exatamente. exemplo, para Exatamente. nos guiar. E ele era um espírito com todo o poder e todo o conhecimento necessário para fazer o que quisesse do planeta Terra, né? Para dominar, para destruir, para explodir, para ser o rei do planeta. Ele tinha conhecimento e poder para tudo isso. E Tinha não, tudo para. se colocou como abaixo de todos, né? Como lavou os pés, né, dos seus discípulos, sempre ali humilde, morando de favor com os outros, sempre se colocando na posição de servo, de servidor, quando ele tinha tudo para poder ser o maior da Terra,
em termos materiais, né? Coisa que provavelmente muitos de nós, se tivéssemos o poder do Cristo, faríamos, né? Então, ele fez o contrário. Ele mostrou o que realmente a gente deve seguir, quebrando exatamente esses estereótipos, essas idolatrias, né, do mundo, do que é bom no mundo, né, do que é bom para o mundo. Ele veio e quebrou tudo isso. Deu o seu próprio corpo em sacrifício para nos mostrar esse exemplo. Então, realmente, Exatamente. e a gente ainda aprendendo na doutrina que isso foi uma escolha, né? Ele nem tinha Claro, ele não tinha essa claro. necessidade, então dá ainda mais o quanto ele nos ama, né? Mas que nós só viemos a entender isso muito tempo depois, né? Que naquela ocasião ele fazia aquelas curas, né? Ele era um ser milagroso, né? Na cabeça de muita gente. Então, ele ter aceitado a crucificação foi um negócio que deixou as pessoas perplexas, né? Muito É para assim, quebrar exatamente essa. Porque mas qualquer um no lógico, lugar dele pensaria o contrário, né? Mas ele faz claro, milagre, ele cura, ele poderia ser é. o rei da terra, né? Não Assim, quis, dominar a terra. não, ia botar todos aqueles soldados ajoelhados aos pés dele, ele tinha poder para isso, a gente sabe que tinha, não quis usar, não quis usar. Ele quis que as próprias pessoas se levantassem pelos próprios pés e aderissem a ele, não como uma subserviência, mas como uma escolha consciente. E eu acho que o Espiritismo trabalha muito isso. Nós somos espíritas porque nós somos, é uma escolha consciente. A gente sabe o que é, não digo que todo mundo conheça tudo do Espiritismo, não é isso que eu estou falando, mas a gente sabe o que é, as verdades que o Espiritismo traz, a gente concorda e adota, mas é uma escolha livre, né? Ela tem que ser livre. Né? Eu acho que não tem assim espírita forçado, né? Não, não tem. Não Aquele tem. espírita que estuda, ele, É, ele estuda porque ele quer, porque ninguém tá, obriga, não é? tá, tá. De repente pode chegar assim, o fulano é espírita porque a mãe leva, né, o irmão, então ele está acompanhando, tudo bem. Ele ainda não aflorou, Sim, não chegou a hora dele. Mas aquele que, no nosso caso, que a gente está... Caiu. Foi. Não, não caiu, não, João. Tá? É que sumiu a tela aqui. No nosso caso, que a gente procura estudar, procura aprender, né? Procura pôr em prática alguma coisa para se melhorar um pouquinho, realmente nós escolhemos, né? Vimos o exemplo do mestre e uhum, nem que é, seja um pedacinho da unha do mestre, a gente está tentando fazer. é. E é uma religião também que, uma doutrina, né, religião que traz também um conforto interior, a gente fica mais em paz, a gente fica mais tranquilo, fica mais dócil, mais humilde, né? Nesse sentido, não é de fazer a vontade de todo mundo, mas de também não ficar, né, alimentando besteira, briga, confusão. A gente vai criando uma paz muito grande, né, eu acho, Verdade. né? Uma paz interior, né? Isso aí. Mas temos que ter cuidado também, como você falou, né? Existe a idolatria no espiritismo também. É Tem claro. muita gente aí ficando rica escrevendo livro, ficando rica É, pintando quadro, ficando rica fazendo palestra é, e usando da doutrina espírita com esse objetivo, né? para isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, senão a gente escorrega também. Também. Verdade. Está desvirtuando o talento. Isso aí. Mais alguém que queira comentar? A Glaucia está tão quietinha. Ela está com as crianças, né? Ah, então ela está lá com a chave. Pensei que ela tivesse saído. Tá. Não, ela está aqui, mas ela fica junto com as Fica crianças. com as crianças. Bem, então vamos. Quem vai fazer semana que vem é você, né, Doroteia? É, Você, acho que 9 de sou eu, março. sim. É, sou Então, eu. Ainda não olhei a tabela, mas eu acho que sou eu. antes, né, vamos lembrar a todos que Então, compartilhem com seus familiares. Quem gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, dia compartilhe o 9, vídeo, se dia, inscreva no é, canal.
Vamos finalizar, então, agradecendo a Deus com a Dia nossa 9 prece. de Dia março, 9, né? 9 Dia de 9. março, quinta-feira que vem. Tá bom, pode deixar. Vamos então finalizar o Vamos. nosso estudo da noite de hoje com a nossa querida Doroteia fazendo nossa prece de encerramento. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, viemos agradecer essa reunião tão simples na sua expressão, mas tão gratificante pelo carinho, pelo respeito que une as pessoas desse grupo e que nos faz muito bem, que possamos sempre continuar nesse ritmo, crescendo juntos, né? Porque o crescimento juntos é um crescimento muito mais fácil de nós vivenciarmos, pela troca de experiências, pela solidariedade que nos comporta tanto. Devemos agradecer essa oportunidade e, nesse momento, pedir que Jesus nos envolva no seu carinho, continuando a estimular a nossa força para caminhar e nos encontrarmos cada vez mais com Ele dentro de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Nossa. Boa noite a todos. Boa Fiquem com noite Deus e para até todos. quinta-feira. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser.